Olá, querido amigo, querido irmão, seja muito bem-vindo ao seu programa semanal da lição da Escola Sabatina, onde juntos podemos estudar a Palavra de Deus se atentando aos detalhes. Chegamos na lição de número 12 desse trimestre, e essa lição é muito importante, o chamado para permanecer firme. Venha, estude conosco esse tema. Está começando o programa Lições para a Eternidade. É uma alegria imensa ter você aqui mais uma vez para juntos estudarmos a Palavra de Deus. E hoje eu gostaria de aproveitar o início da lição para pedir para você deixar o seu like, deixar o seu comentário, compartilhar esse vídeo. Vamos juntos pregar a Palavra de Deus. Essa semana, como já disse, vamos estudar a lição de número 12, o chamado para permanecer firme. Mas antes de nós entrarmos nesse tema, gostaria de apresentar aqui os nossos companheiros de estudo. Aqui à minha direita está o irmão Anderson. O irmão Anderson já está há algum tempo conosco aqui, faz parte da equipe da agricultura. É um prazer tê-lo como companheiro nesse trabalho e também tê-lo aqui hoje para estudarmos a Palavra de Deus. Glória a Deus, é um prazer imenso estar aqui, para participar dessa lição e também fazer parte dessa família maravilhosa que é o IAG. Amém, meu irmão. E aqui à minha esquerda é uma pessoa que vocês pouco conhecem, que é o Silverino Kiel, que é o diretor da instituição e que é um exemplo para nós aqui também. Seja muito bem-vindo, meu irmão. É uma alegria estar uma vez mais aqui com vocês e com certeza vai ser um estudo maravilhoso. Amém. Então, mais uma vez, esteja conosco, compartilhe essa lição e vamos juntos pregar o Evangelho. Gostaria de convidar o irmão Anderson para ler para nós o verso memorizar, que está em Efésios, capítulo 6, versículo 10 e 11. E aí já fica aberto para os comentários. Diz assim: E finalmente, irmãos meus, sede fortalecido no Senhor e na força do seu poder. Revestir-vos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firmes contra as astutas ciladas do diabo. Bom, a lição como um todo vem abordando aspectos interessantes e elementares da vida cristã. E, na verdade, o autor foi bem feliz ao colocar o título Chamados para Permanecer Firme e ter desenvolvido a temática apresentando a armadura de Deus, E o que eu poderia, dizer já precocemente no início das nossas abordagens é que a pessoa ser chamada para um propósito, ponto 1. A pessoa permanecer nesse chamado, ponto 2. Tanto que a Bíblia fala muitos são chamados, entretanto poucos são escolhidos. Agora, quando a gente pensa vamos pintar um quadro, eu chamo a muitos e diante de mim estão muitas pessoas e aí eu começo a eleger do meio dessas muitas pessoas alguns. Na verdadeira predestinação para a salvação não funciona assim. Na verdade, muitos são chamados e poucos são escolhidos. João 12 diz assim: quando eu for levantado da terra, todos atrairei a mim. Então, quando a Bíblia apresenta a ideia de que muitos são chamados, os escolhidos desses muitos que são chamados são aqueles que olham para a cruz do Calvário. E quando João, por exemplo, João 3, apresenta a ideia de Jesus levantado entre o céu e a terra, que é uma extração de Números 21, onde a serpente de bronze foi levantada em cima de uma haste e quem olhasse para aquela serpente seria salvo. Ou seja, quando Moisés cravou aquela serpente no deserto, todos foram chamados a olhar para aquela serpente. Muitas pessoas, todos ouviram a mensagem, entretanto, somente poucos olharam para a serpente. Então, receber o chamado, isso é imperativo. Todos recebem o chamado. Permanecer no chamado, olhando para a cruz, já são poucos. E mesmo esses poucos que olham para a cruz, eles só podem permanecer neste estado de convocação se eles usarem a edumentária que o próprio Paulo fala que deve compor a vida daqueles que são chamados para a obra do Evangelho. A fé, a esperança, o amor, entre outros elementos, a pregação do Evangelho, as sandálias da pregação do Evangelho, entre outros elementos que ele aborda no capítulo 6. Então, o que poderíamos já extrair agora é: ser chamado é uma coisa, permanecer no chamado é outra coisa. Permanecer no chamado é outra coisa.
Eu poderia até falar um pouquinho mais, porque aqui daria até para falar na experiência de Paulo, por exemplo, porque Paulo é um exemplo de alguém que foi chamado à causa do Evangelho, vestiu a couraça do Evangelho, o escudo da fé, e a vida de Paulo, desde o ano 35, Atos 9, com a sua conversão, até o ano 66, possivelmente o ano de sua morte, nós não vamos identificar momentos em que Paulo está naufragando ou sequer está titubeando na sua crença ou na sua resposta a esse chamado. Ou seja, ele foi chamado para a causa do Evangelho e permaneceu firme até o momento em que o algoz separou a sua cabeça do corpo. E esse é o nosso chamado. Então, diante disso, deveríamos nos perguntar: fomos chamados? Se sim, ok. E deveríamos fazer a segunda pergunta: eu tenho permanecido no chamado que Deus me fez? Muito bom, irmão Severino. Muito obrigado por essa introdução. E eu gostaria também de trazer aqui algo, tanto para o Anderson, para você também comentar, que o verso áureo do qual nós lemos para a base da nossa meditação, ele traz aqui uma promessa, né? Ou seja, para poderem ficar firmes contra as ciladas do diabo. Mas para poderem ficar firmes contra as ciladas do diabo, existe uma condição. E qual condição que é essa? Vistam-se com toda a armadura de Deus. Se nós se vestirmos com toda a armadura de Deus, a promessa é qual? Ficarmos firmes contra as ciladas do diabo. Agora a pergunta que eu quero fazer para vocês aqui: existe possibilidade de ficar firme contra as ciladas do diabo se nós não estivermos vestidos aí com a armadura de Deus? O que vocês acham? Não é possível, porque no início do verso aqui falou o seguinte: olha, quanto ao mais, sejam fortalecidos no Senhor e na força do seu poder. Então a nossa força está em quem? No Senhor. O próprio apóstolo, né, em Filipenses 4, verso 13, o que ele diz? Tudo posso naquele que me fortalece. Então a nossa força vem do Senhor. A força que às vezes, né, aparece em nós não é a do nosso braço, é a do Senhor. É a do Senhor. Bom, é interessante aqui quando o apóstolo fala, né, revesti-vos de toda a armadura de Deus, porque é a mesma ideia de Colossenses 3, 14, que diz: e sobretudo, irmãos, revesti-vos do amor, que é o vínculo da perfeição. Então, assim, as ideias são as mesmas, as cartas foram escritas no mesmo contexto. Foi escrita aproximadamente no ano 61 depois de Cristo, essas duas cartas, Paulo estando preso em Roma. Então, a ideia que Paulo quer defender em Colossenses 3,14 é a mesma ideia que ele está defendendo em Efésios 3,11. Revesti-vos de toda a armadura de Deus, que seria revesti-vos do amor, que é o vínculo da perfeição. Então, essa armadura de Deus, de alguma maneira, está conectada a quando uma pessoa é revestida do amor. Quando eu olho para a palavra revesti-vos, eu tenho aqui, por exemplo, a justificação, ou seja, o primeiro passo para a salvação. Por quê? Porque a palavra revestir é porque eu vou vestir alguém que outrora estava vestido. Ou seja, eu estou vestido, eu tiro as minhas vestes e agora estou nu. Então agora eu vou fazer o quê? Eu vou me revestir novamente. Então a ideia aqui é que nós precisamos retirar as nossas vestes e novamente nos cobrir depois. Entretanto, não com as nossas vestes mais. No caso de Efésios 6, 11, é revestir de toda a armadura de Deus, ou Colossenses 3,14, que é nos revestir do amor de Deus, que é o vínculo da perfeição. Então, o que o apóstolo está querendo nos mostrar nesse epílogo, nessa conclusão da carta de Efésios, porque ele já abordou uma série de assuntos importantes, isso aqui é o fechamento. Exato. Ou seja, capítulo 1, céu e terra unido pelo sangue de Cristo. E o céu e a terra também. Capítulo 2, judeus e gentios estão unidos. Capítulo 3, esta união acontece pelo Evangelho. Capítulo 4, o Evangelho une os crentes. 5, união no lar. Agora, ele apresenta, na conclusão do livro, elementos importantes que o cristão deve estar observando e estar atento para que ele possa permanecer nesta condição. E uma das coisas que ele apresenta aqui, Jim, é que nós devemos nos despir das nossas justiças, nos despir das nossas vestes
e nos revestir da armadura de Deus. Ou temos na nossa vida, né, o amor de Deus, que é o vínculo da perfeição. Até porque, irmão Silverino, e a Bíblia fala que a nossa justiça é como um trapo de imundícia. Então, nós não podemos, com essa veste, vestir outra, ainda mais que uma veste pura, né? Que é de Cristo. Para não contaminar a justiça de Cristo. Exatamente. Bom, aqui Paulo também, ele traz como uma orientação, ele orava, né, que a lição tem trazendo para nós, para que os crentes tivessem a visão aprimorada e pudessem enxergar a realidade completa do grande conflito. E avançando na lição, nós vamos ver aqui um discurso de batalha, ou seja, toda batalha existe aquele discurso onde o comandante ali ou o general quer trazer ali, revigorar o sentimento daqueles que vão para a batalha, para eles dar o melhor dele. E Paulo aqui, ele tem um discurso para a batalha, para animar aqueles membros da igreja. E a palavra fala que ele orou para que eles pudessem enxergar que existia um grande conflito. E depois desse momento onde os membros estavam agora com a mente, né, estavam entendendo que tinha um grande conflito, eles iam viver de uma forma diferente. O que vocês acham desse discurso de Paulo? Será que realmente incentivou as pessoas a estarem mais atentas ao grande conflito que existiu na época? Que existia até hoje, né? Com certeza, porque esse conflito não é um conflito assim, de batalha física, é uma batalha espiritual. Então, na realidade, onde devemos estar nessa batalha, né? Nós, cada um de nós, é sempre trabalhando para estar em harmonia com Deus, em primeiro lugar, tirando a nossa justiça própria e, né, Cristo revestindo-nos com a justiça dele, e sempre está pensando também em amar o nosso próximo como a nós mesmos, né? Como o irmão Silverino comentou agora há pouco. Então, nessa batalha, não é tirar a vida, é dar vida. É o trabalho que Jesus fez aqui. Até um texto que eu queria mencionar antes, 1 Coríntios 11 e verso 1. O apóstolo diz assim: sede meus imitadores como eu sou, ou eu de Cristo. Então, a nossa batalha é essa, imitar a Cristo. E a lição também aqui vem trazendo, e é interessante, que muitas vezes nós imaginamos que a nossa luta é contra a carne, né? Não é? E às vezes a nossa luta, nós imaginamos que é contra o irmão da igreja, ou é contra a esposa, ou é contra o filho. E Paulo fala aqui que a nossa luta não é contra a carne, mas sim contra as trevas, né? Os principados, as potestades. Né? E é interessante nós entendermos isso, porque senão vamos estar aí como se matando um ao outro com palavras, com agressões, e muitas vezes o que precisávamos era orar a Deus, temer a Deus, para recebermos aí a armadura de Cristo, né? É um pouco contraditório quando a gente olha para a proposta do Evangelho, cujo capitão é o príncipe da paz. Exatamente. E nós vamos ver que em muitos momentos esse príncipe da paz diz: eu não vim trazer paz, eu vim trazer a espada. Eu não vim unir a casa, eu vim dividir a casa. Eu não vim unir a nora e o sogro, como dizem Miqueias, eu vim dividir. E quando nós olhamos para a própria vida de Paulo, a vida de Paulo foi um exemplo vivo de divisão, combate e conflito. Muitos daqueles que militaram com ele, a boa milícia da fé, em algum momento levantaram-se contra ele e tiveram conflitos. E isso é importante nós entendermos por quê, meus amados. Porque a senda do cristão não é um caminho somente de paz. A senda do cristão não é somente nós caminharmos e batalharmos mediante as situações em que nós não vamos enfrentar conflitos, pois nós vamos enfrentar conflitos e vamos enfrentar embates. Então não devemos pensar que se eu estou enfrentando combates, se eu estou enfrentando lutas, se eu sofro perseguições, é porque eu estou no caminho errado. Pode ser que eu, como diz Pedro, né, capítulo 1, 1 Pedro 1, que talvez por minha falta de ponderação eu traga sobre mim perseguição, mas todo verdadeiro cristão que quer andar pela senda da verdade padecerá perseguição. Paulo ele faz um discurso de batalha chamando os cristãos à luta. Só que aqui, como ele diz no verso 12, eu não estou chamando para lutar, e como o Kevin colocou, contra o irmão. Sim. É uma batalha espiritual, como você também colocou. É uma batalha espiritual, mas não deixa de ser uma batalha. Por mais que a minha luta não seja contra o irmão,
muitas vezes Satanás usa os irmãos para poder se levantar uns contra os outros também. Exatamente. E eu entendo que esse discurso de Paulo é muito oportuno. Por quê? Porque nós, ao olharmos para a frente de batalha, nós vamos ver que existe um comandante, um capitão, o nosso Senhor Jesus Cristo. E na pessoa de Paulo, ali para os Efésios, Paulo era este homem visível, importante. Eu me recordo que Alexandre o Grande, né? O Alexandre o Grande, um dos grandes líderes gregos que morreu muito jovem no ano 33, isso no ano 322, ele teve uma batalha, foi a uma batalha, mas por algum motivo ele decidiu ficar no acampamento, e o seu exército foi. E a batalha começou, e o exército começou a ser derrotado, o exército grego, que era difícil eles serem derrotados, mas começaram a ser derrotados. E tiveram muitas baixas na força grega, até que alguém correu ao acampamento e voltou. Alexandre, estavam sendo derrotados. E aí diz a história que ele montou no seu cavalo e foi disparado em direção à batalha. Muitos soldados já estavam fugindo, outros tomando seus caminhos para poder salvar sua vida, e uma meia dúzia de gato pingado, e aquele exército enorme ali, dizimando as forças gregas. E diz a história que a hora que eles viram Alexandre vindo no seu cavalo, gritando, ordem de batalha, e as pessoas ficaram os soldados se empolgaram novamente, recuperaram sua força, se colocaram novamente em posição de ataque, e ele liderou aquele ataque e derrotou, dizimou o inimigo, com um número muito reduzido de soldados. Então, esse mesmo sentimento, como cristãos devemos ter, que o nosso grande general, o que dita o discurso da batalha não é um homem, é o nosso Senhor Jesus Cristo. E ele nunca vai estar no acampamento, ele sempre vai estar à nossa frente no campo de batalha. Paulo tinha esse pensamento, ele tinha esse entendimento e essa certeza. Por isso que ele foi vitorioso em suas batalhas e pôde ser uma inspiração para os Efésios para também serem vitoriosos. Exatamente. Tem um texto aqui, Silverino, que está Atos dos Apóstolos, irmão Anderson, diz assim, ó: Cristo não disse aos seus discípulos que a obra seria fácil. Mostrou-lhes a vasta confederação do mal, arregimentada contra eles. Teriam de lutar contra os principados e as potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. Mas não seriam deixados a lutar sozinhos. Assegurou-lhes que estariam com eles e, se avançassem com fé, seriam protegidos pelo Onipotente. Então, isso aqui diz exatamente o que você acabou de falar. Agora, interessante aqui, mostra para nós também, né, que a nossa luta é contra anjos caídos. E às vezes está ali por detrás da pessoa. E nós não conseguimos, se nós não tivermos a visão espiritual, que era pelo que Paulo orava, para que os Efésios pudessem ter, nós não vamos conseguir enxergar esses anjos caídos por detrás ali das pessoas. E aí nós começamos a lutar contra a carne. E quando você começa a lutar contra a carne, as piores coisas acontecem. Por isso que precisamos orar a Deus, assim como Paulo orou, para termos a visão espiritual, né? Às vezes estamos tão assim necessitados dessa visão espiritual e não estamos conseguindo enxergar nem dentro do nosso próprio lar que a nossa luta não é contra o filho e não é contra a esposa, mas é contra Satanás e os seus anjos. Mas sabe o que acontece, Kleber? Muitas vezes, quando nós militamos contra a carne, é porque nós queremos ter uma sensação imediata de que aquilo que de alguma maneira nos afligiu seja saciado. Então, por exemplo, se uma pessoa me fecha no trânsito, o meu primeiro ímpeto não é nem pensar assim, será que essa pessoa fez isso sem querer? Será que ele não me viu aqui? Enfim, o porquê isso aconteceu. Mas o nosso primeiro ímpeto é, às vezes, pensar mal da pessoa, e as pessoas que não são cristãs até xingam, xinga a pessoa. Isso está mais relacionado à satisfação de um desejo carnal, porque se eu xingo um anjo mau de Satanás, ou se eu me irrito com ele, eu não vou estar tendo nenhuma resposta aos meus estímulos, né? Sim. Então, muitas vezes, essa falta de paciência para com o próximo é simplesmente uma maneira de nós extravasarmos a nossa ira e a nossa raiva naquilo que nós vemos. Interessante. Analisando bem, tanto Paulo como Jesus, Cristo na cruz, o que ele disse, né? Pai, perdoa porque eles não sabem o que faz. Então, nessa batalha,
que ele estava mais de frente do que qualquer um de nós nessa batalha, né? Ele esteve de frente. Então, ele disse nessa batalha, Pai, perdoa porque eles não sabem o que fazem, né? E como eu citei aqui, Paulo falando, sede meus imitadores como eu de Cristo, então ele fez uma analogia aqui a respeito dessa batalha, uma guerra que na verdade existe, né? É uma guerra terrível, mas o sentimento de Paulo, o sentimento de Cristo nessa questão era né, paralelo, vamos dizer assim, né, era igual. Então nós devemos também nessa batalha pensar em quê? No bem-estar, né, das pessoas que estão ao nosso redor, que seja família, amigo, né, pessoas de outras denominações. Então pensar que essa batalha existe, sim. Só que como nós vamos trabalhar? Para tirar aquela pessoa da adversidade, tirar ele da situação que ele está, não piorar a situação dele, ou querer, né, atingir ele fisicamente, ou às vezes até com palavras, né? Entender que a luta não é contra a carne. Não é mas contra a só carne. que assim, falar às vezes é fácil, né? Nossa situação. Mas não, no momento da aflição ali, do aflito, se nós não tivermos fortalecidos em Cristo, como é o tema aqui para avançar a lição, nós não vamos conseguir. Como o Silverino falou, e eu estava aqui meditando no que ele estava falando, nós queremos sair sempre vitoriosos das discussões. É muito raro, às vezes, que nos calamos, como Cristo fazia. A maioria das vezes nós queremos argumentar e contra-argumentar, por quê? Porque não queremos sair com o sentimento da derrota. Mas queremos, como se fosse uma competição. E hoje em dia é triste, mas é a realidade. Dentro do evangelho, dentro do cristianismo, né? As pessoas estão usando a Bíblia para competir. Quem sabe mais, quem sabe menos, às vezes vai para um debate aquele sentimento, não, eu tenho que massacrar, eu tenho que vencer, como já ouvi muitas vezes, não, acabemos com eles. Então, será que isso é o Espírito de Cristo? Será que nós não estamos aí simplesmente querendo sempre sair vitoriosos? Mas é possível vencer isso? Esse ego, o eu, é possível, Silver, ficar calado quando a carne, a natureza humana, ela quer, assim, predominar, quer vencer? Com certeza, Kleber. Muitas vezes descemos ao fosso da derrota na nossa vitória. E muitas vezes também subimos ao primeiro lugar do pódio na nossa derrota. Então, dentro da perspectiva espiritual, nem sempre o que ganha, ganha. E nem sempre o que perde, perde. Muitas vezes isso pode acontecer contrariamente. É quando uma pessoa baixa a cabeça e todo mundo diz, um covarde. Mas talvez o céu olha para ele e vê um vitorioso, vê um campeão. Então é muito melhor ganhar perdendo do que perder ganhando. Entende? É muito melhor ganhar perdendo do que perder ganhando. Então, se vem a afronta, se vem o desafio, e eu digo para vocês que tudo é um hábito que se forma. É um hábito. Então, ouvirmos coisas que nos ferem, e não darmos respostas automáticas ou sintomáticas, que a resposta sintomática é você encostar a mão na panela quente. Ninguém pensa assim, encostei a mão na panela quente, está queimando, então eu vou remover minha mão. Faz isso, né? É o sistema nervoso parasimpático, é um sistema nervoso de emergência. Ou seja, quando um cachorro vem, você faz isso. Você não pensa para fazer isso. O sistema nervoso parasimpático é quando ele domina as suas reações, ou efeito reflexo, né? Você encosta, tira. Ele sente a presença do perigo. Exatamente. E muitas vezes, para responder ao mal, nós somos assim. Alguém fala uma palavra e quando você vê, você já respondeu na mesma tônica. Então, eu mesmo, já de longas datas, tenho condicionado a minha mente a nunca ser imediatista nas minhas respostas ou sequer nas minhas expressões. Porque às vezes eu não respondo, mas o Kleber fala algo que eu não concordo, ele... Pronto, já disse tudo. Já é manifestação que... Já disse tudo. Nós devemos, diante de uma coisa que a gente não concorda, fazer o quê? Se aquilo feriu, pondera no coração, mantenha o semblante sereno. Exatamente. E nós vamos perceber que, com o tempo, isso vai ser mais natural em nós. A ponto de Jesus, por exemplo, com a cruz na cabeça, alguém bateu com um pau, e aí ali o desejado diz que Jesus virou e olhou para aquela pessoa e disse, se eu fiz o mal, de fato mereço o golpe. Mas se nada fiz, por que você está me ferindo? E quando você lê ali no desejado, você sente que Jesus fala totalmente destituído de paixão humana. Se eu não fiz o mal, por que você me fere? E todos nós, pela graça do Espírito Santo, temos condições de alcançar esse nível, né?
mas precisamos ser menos imediatistas. E uma pessoa com essas características, através da vida dela, ela consegue pregar os maiores sermões. Porque tudo que é pregado no púlpito pode ser desfeito através de uma atitude. E tudo que às vezes a pessoa não prega no púlpito, ela prega com uma atitude. Por isso que o Charles Spurgeon falava assim: melhor é ver um sermão do que ouvi-lo. Muito bom. Então, quando eu estou vivendo ao padrão da Bíblia, eu estou pregando o Evangelho. É verdade, né? É verdade. E aqui, no caso, segunda-feira, né? Sim. Fortalecidos em Cristo, a questão toda é que, através da palavra de Deus e da vida, no caso do personagem aqui, né? Que escreveu esse livro, né? De Éfeso, a questão toda é que nós todos, né? Como considerados cristãos, nós temos que entender o seguinte: o nosso modelo perfeito é Cristo. E se ele está na batalha, e nós, como servo dele, estamos na batalha, nós temos que usar as armas que ele usou. Então, ele veio a esse mundo, a Bíblia diz que ele veio para quê? Para salvar, né? Para libertar as pessoas de tudo aquilo que é mal e, vamos dizer, do pecado, né? Então, nós devemos trabalhar com as armas de Cristo, né? Assim como Paulo também procurou, com essa armadura que ele mesmo escreveu, né? Viver. Por isso que a Bíblia fala, né? A palavra de Deus fala que nós devemos contemplar a Cristo. Porque se nós contemplamos, nós somos transformados. É tão interessante, né? Essa parte de contemplação, que eu nem sei, faz muitos anos que eu desvinculei, né, do futebol, mas eu gostava demais de futebol, tanto gostava que até cortava o meu cabelo assim, parecido com o do Cristiano Ronaldo. Eu ficava olhando conforme ele cortava o cabelo, para mim cortar parecido. Eu ficava assistindo as jogadas que ele fazia, para mim tentar treinar e fazer parecido. Por quê? Porque eu contemplava. Da mesma maneira, eu creio que muitos dos que estão nos assistindo aqui já contemplou alguma pessoa e, sem perceber, de forma imperceptível, estava fazendo algumas coisas que essa pessoa fazia. É tão interessante, se você fica muito perto de uma pessoa, aquela pessoa tem um hábito na fala, daqui a pouco você está fazendo o quê? Falando igual aquela pessoa. Se a pessoa fala gíria, daqui a pouco você está falando gíria. Por quê? Porque você contempla. E se nós contemplarmos a Cristo, nós vamos utilizar das armas que ele utilizou, né? E eu gostaria de, agora ou mais para frente aí, que o Silverino e o Anderson falassem um pouco dessas armas, que é as armas que estão à disposição para nós utilizarmos, né? Então, eu creio que é muito interessante e importante isso. Eu ainda queria falar, Kleber, um pouquinho aqui na segunda, Fortalecidos em Cristo, baseado no verso 13, que diz, portanto. Então, portanto, aqui Paulo já começa a fazer uma conclusão, ou seja, a partir do versículo 13, ele vai fazer um fechamento do livro, né? Então, subentende-se que quando nós vemos essa palavra, portanto, subentende-se que ele vai fazer uma síntese daquilo que ele já abordou, ou seja, um suprassumo. Vou resumir tudo que eu falei aqui numa frase. É isso. É o que ele vai fazer no verso 13. Portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau. Então, por que nós temos que tomar a armadura de Deus e colocá-la? Porque quando vier o dia mau, nós vamos conseguir resistir. Ok? Então, se eu não tenho a armadura de Deus, o que acontece quando vem o dia mau? Não suporta. Eu não vou resistir. Então, digamos que naquele dia eu saí da minha casa sem a armadura de Deus. Encaminho-me para o meu trabalho. E chega lá uma pessoa me desrespeita. Se eu estou sem a armadura de Deus, qual vai ser o meu posicionamento em face dessa situação? Vitória ou derrota? Sem armadura é derrota, né? E com a armadura, vitória. Então, eu proponho aqui o seguinte raciocínio. Muitas vezes, a nossa derrota, que é consumada em um fato, ela já aconteceu na manhã. Ela simplesmente foi somatizada. Sim. Por quê? Porque eu já saí de minha casa sem a minha armadura. E, havendo feito tudo, ou seja, ter completa a armadura, ficar firmes. Se nós quisermos realmente permanecer firmes diante das tribulações que, como cristãos, vamos enfrentar, nós precisamos estar vestidos da armadura de Deus. Porque hoje, como diz Jeremias, 12, nós lutamos com aqueles que vêm a pé ou a cavalo. Sim. Mas o que está por vir? A enchente do Jordão. Então, se hoje eu sou derrotado por aqueles que vêm a pé ou a cavalo,
E quando vier a enchente do É Jordão. uma evidência que quando vier a enchente do Jordão, eu vou ser derrotado. Ou seja, a enchente do Jordão ali é multidão de povos. É uma violência que vai ser feita a nós muito maior do que é feita. Por isso que os pequenos incidentes do dia a dia são mecanismos pedagógicos de Deus para nos fortalecer para embates mais intensos. Perfeitamente. São os pequenos detalhes do dia. É a pessoa que fala de uma maneira que me feriu e eu administro aquilo. É a pessoa que não acata talvez uma ordem que eu dei, ou alguém superior a mim que fala de uma maneira que eu não concordo. É no lar, é o filho. Enfim, são os pequenos detalhes que muitas vezes Deus permite tocar nas nossas feridas a fim de nos preparar para maiores batalhas. Exatamente. Como, falando aí, eu lembrei. Ontem uma pessoa falou uma coisa comigo que eu precisava ouvir, entendeu? Não estava errado. Mas na hora ali eu não estava pronto para receber aquela palavra. Mas como eu não revidei, não falei nada, eu só refleti e depois eu pensei, tem razão. Agora, se eu fosse falar alguma coisa na hora, né, no sentido que eu não gostei... Sem analisar primeiro, né? Sem analisar. Então, e isso que você está falando, Dinho, é interessante porque muitas vezes, quando respondemos no calor da batalha ou no calor da situação, nós nos bloqueamos para analisar mais tarde. Exatamente. Essa é uma manobra de proteção do cérebro. Sim. Como o cérebro trabalha? Se uma pessoa fala algo que você se magoou e você revida no mesmo tom, na mesma hora, sem refletir, instintivamente o seu cérebro vai tentar te proteger. Ele vai fazer o quê? Ele vai começar a mandar informações de que você está certo. Sim. Então você não vai ter condições depois, facilmente, de avaliar como você avaliou. Por quê? Porque você já se expôs. Então como que você vai chegar e falar, olha, eu te respondi daquela maneira, mas eu fui embora e analisei e vi que você está certo. Então, como o ser humano já é orgulhoso por natureza, a tendência vai ser o quê? Existir um trabalho contra isso na sua própria mente, e aí você talvez nunca vai concluir que precisava ter ouvido aquilo. Exatamente. Interessante também, Silvio, que você colocou aí, fazendo referência à armadura, né? Portanto, tomai toda a armadura de Deus para que possais resistir no dia mau. Então, você colocou, por exemplo, a pessoa sai de casa sem armadura. Nós podemos aqui numerar algumas coisas que seria o sair de casa sem armadura, né? Ao amanhecer, sem ter ali no momento de comunhão com Deus, onde é você e Deus, não é você, não é Deus e sua família, é você e Deus. Depois o culto familiar, onde você, como o ancião do lar, apresenta a sua família para Deus. Quando nós tomamos essas iniciativas de manhã, nós estamos também falando para a nossa mente, para o nosso cérebro, que Deus está em primeiro lugar na nossa vida. Agora, quando Deus não está em primeiro lugar na nossa vida, alguém está. E nós sabemos que nesse grande conflito, ou é Deus ou é Satanás. Então, eu acho muito interessante, e nesse momento eu queria convidar vocês que estão nos assistindo, porque nós aqui somos uma família. Nós queremos ter uma comunhão, um comportamento com família com vocês. Se você não faz o culto familiar, deixe seu comentário aí e fala, eu não tenho essa prática, eu quero começar, eu estou fazendo o culto familiar. Cresçamos juntos nesse propósito de ter o culto familiar e ter a comunhão com Deus em toda manhã. Bom, avançando aqui agora, Irmão Kleber, só um momento. Sim, meu Eu amado. gostaria de colocar aqui a respeito dessa armadura de Deus. Como o irmão Silverino comentou, a questão que a pessoa sai. Ao sair de casa para o trabalho, qual é o correto? Buscar Deus, orar, né? Pedir a Deus a direção para aquele dia, nunca esquecer de agradecer também, né? E como o irmão Kleber comentou, blindar a família com, né, ou buscar a Deus, né? O culto, né? Então, vai fazer as orações, né, que seja secreto ou familiar, ou em família, e fazer o culto. Não, como diz o hino lá, né? Amigo, não saia sem Cristo para, né, os embates da vida. Isso é muito importante ter Cristo em primeiro lugar, né? Eu ainda quero participar um pouco da sua fala, Kleber. Quando a gente fala assim, fazer o devoção pessoal, culto familiar, aí a hora que entra no carro, ora e sai. É claro que
isso deve ser o reflexo natural da nossa vida, não um processo mecânico diário, onde você cumpre horários e protocolos, porque Deus não está nessa aridez. Quando nós olhamos, por exemplo, para essa questão particionada, que muitas vezes a pessoa faz a devocional, faz o culto familiar, ora antes de sair de casa, mas com 10 minutos, por exemplo, no trabalho, já xinga o colega. Isso é muito comum, a gente acompanha isso. É um mecanismo, né? Parece estar rezando um terço, né? Parece estar rezando um terço. Muitas vezes a gente vê isso, né? A gente conhece, às vezes a pessoa sabe que é uma pessoa cristã, mas 8 da manhã já tem um comportamento que, assim, nos causa surpresa. Sim. Então, assim, a visão grega é essa questão particionada. Para os gregos, o amor é o quê? Eros, filéus e ágape. Mas para o judeu, o que é amor? Para o judeu, o que é serviço? Tanto que quando o Antigo Testamento foi escrito e aquelas festividades todas, etc., para o judeu, tudo é holístico. Holístico é junto. Uhum. Então, para o judeu, não existia trabalho, economia, religião, política, não existia isso. Tudo era uma coisa só. Na plantação era dia de quê? De festa. Na colheita era o dia de quê? De festa. De festa. As santas convocações e as reuniões eram dias de quê? Festas religiosas. Então, eu concordo, né, que devemos seguir essa tríade importante, né, oração, etc., etc., mas precisamos buscar de Deus para que isso seja algo espontâneo e genuíno. Não e rotina. não terra árida ou rotina, né? Uhum. Porque às vezes a pessoa começa a seguir esse protocolo e nada muda. Sim. Isso aí deve ser a somatização ou a extravasão daquilo que está aqui dentro. Exato. Bom, então avançando aqui agora, a lição vai trazer para nós o grande conflito nas cartas de Paulo. Ou seja, Paulo aqui expressou nas suas cartas que existia um grande conflito cósmico. O que vocês gostariam de comentar sobre a visão de Paulo ali trazendo para os Efésios sobre esse grande conflito? Aqui nós somos chamados, né, a participar dessa batalha, como eu disse antes, né, que é uma batalha longa, é uma batalha difícil, mas não no sentido assim, tratando-se da palavra de Deus, não de confronto físico, né, mas eu observei aqui que Cristo nos chama para essa batalha, para ser soldados nessa batalha. E para que nós possamos entrar nessa batalha, nós temos que entender qual armas vamos usar, entendeu? Então, quer dizer, está escrito, eu entendi que a arma é a palavra de Deus, né? É a Bíblia, está escrito, é a verdade. Interessante que essa arma, Anderson, que é a Bíblia, ela atinge tanto o próximo como a mim. Sim. Ou seja, de forma primária, primeiro ela deve ter me atingido. Aí, Exato. Nesse momento, ela vai atingir o próximo, né? E já as armas que existem nos conflitos, né, do nosso mundo, a intenção é que só atinja o próximo. Sim. Eu não vou pegar a mesma arma que eu tô para atirar no próximo, atirar em mim primeiro. E já E a essa palavra de aqui- Deus, não, né? E essa arma, que é a palavra de Deus, ela edifica, ela dá vida, né? E as armas que é usado nos conflitos, né, do mundo aí, as guerras, é para tirar a vida. Então, nós devemos analisar muito isso, porque Paulo fez essa comparação, mas, na verdade, é o seguinte, o que ele quis dizer com isso para nós? Que é para nós avançar ou concordar com as guerras do mundo, né? Com as guerras de armas mesmo e tal, né? Então, nós devemos entender que Cristo nos chama para uma batalha espiritual, onde nós vamos trabalhar para ganhar almas para o reino de Cristo. E é interessante essa lição, que ela pega um conjunto de assuntos interessantes, como o irmão Silverino falou desde o início, do capítulo 1 até o capítulo 6, que está terminando agora. Interessante que é um conjunto, é uma cadeia de verdades que mexe com todas as classes, né? Exatamente. Muito interessante isso. Mais um comentário, Silver, sobre esse ponto? O capítulo 6, o verso 20 diz: pelo qual sou embaixador em cadeias, né? Paulo fala. Ou seja, Paulo ele vivia na embaixada celestial aqui na Terra. Uma embaixada, geralmente, ela sempre vai estar sendo a representação de outro governo, de outro país, no país, né, em que a pessoa está.
Então, por exemplo, aqui no Brasil nós temos a embaixada americana, temos a embaixada angolana, enfim. Assim como nos Estados Unidos tem a embaixada brasileira, etc. Quando existe uma guerra, suponhamos que venha existir uma guerra entre os Estados Unidos e o Brasil. As embaixadas são os primeiros lugares que são atacados. Por quê? Porque a embaixada americana no Brasil é o que tem da América no Brasil. E ao contrário, a mesma coisa. Então, quando uma pessoa é um embaixador de um país em outro país, ele simplesmente vai estar representando a cultura, o pensamento, a ideologia, o comportamento daquele país no país onde ele está. Então, a gente tem que perguntar, por exemplo, segundo aos Coríntios 5:20, Paulo fala, nós somos embaixadores de Cristo, né? Então, devemos perguntar, Paulo era embaixador de quem, onde, representando quem? Então, ele era um embaixador de Cristo, representando o reino de Cristo, estando no reino de quem? Satanás. No reino de Satanás, porque esse mundo aqui é o reino de Satanás. Então, qual é o grande conflito que nós temos aqui? Satanás tentando desarraigar todas as embaixadas do reino de Cristo do seu reino. Então, ele precisa trabalhar arduamente para que as embaixadas do outro reino não estejam nesse reino. Ou seja, porque João 12, né? Jesus fala que Satanás é o quê? O príncipe desse mundo. Lucas 4, 6, se não me falha a memória. Se prostrados me adorarem, eu te dou esse reino, porque a mim me foi dado, e eu dou para quem eu quiser, Lúcifer disse. Então, Lúcifer detém esse reino aqui, mas Jesus tem o que nesse reino de Lúcifer? Embaixadores. Então, o grande objetivo de Lúcifer é eliminar essas embaixadas do seu reino. Por quê? Porque tem sido perigoso para o reino de Satanás ter a embaixada do reino de Deus. Por quê? Porque os embaixadores do reino de Deus estão ganhando espaço dentro do reino de Satanás. E isso sim envolve um grande conflito. Por quê? Porque quanto mais espaço a embaixada do reino de Deus ganhar no reino de Satanás, mais terreno ele perde. Daniel 10:1 diz, e no 3º ano de Ciro foi revelada uma palavra que envolvia um grande conflito. Ou seja, aquele grande conflito, ele eram impérios mundiais lutando entre si. Entretanto, existia um império ali que também estava ganhando predominância, que é o próprio cristianismo, né? A partir de Daniel 11:31 vem abordando isso. Então, quando nós olhamos, por exemplo, para Efésios capítulo 1, verso 10, de tornar a congregar em Cristo todas as coisas na dispensação da plenitude dos tempos, tanto as que estão nos céus como as que estão na terra, ou Colossenses 1:20, de tornar a congregar em Cristo, pelo sangue de Cristo, os céus e a terra. Nós estamos vendo que Jesus, com o seu sangue, ele não só pretendia unir o céu, mas também unir o que havia se dissipado na terra. E como essa união aconteceria? Através dos seus embaixadores. Olha, por exemplo, o capítulo 3, verso 10. Para que agora, pela igreja, a multiforme sabedoria e justiça de Deus seja conhecida dos principados e potestades que estão nos céus. Então, permita-me colocar assim, a embaixada aqui na terra é o supremo alvo da atenção dos seres celestiais. É como se essas embaixadas aqui fossem a televisão do céu. É onde eles vão ver o avanço ou o retrocesso da embaixada de Cristo na terra. Então, o grande conflito nas cartas de Paulo, eu acredito que a gente poderia ir em qualquer lugar que a gente vai encontrar esse grande conflito. Mas o sangue de Cristo tem a proposta de, através deste grande conflito, né, paradoxal conflito, mas trazer união para o seu povo. Porque todos devemos estar congregados na embaixada de Cristo. Todos devemos estar sendo guiados por Deus, né? E essa questão aí, vamos supor, representante, né? Essa embaixada representa, né, o outro país, vamos dizer, né? Dentro de um país representando o outro país. E aqui o que Satanás quer fazer? Ele quer acabar, quer eliminar com esses representantes. Posso falar um pouquinho rapidinho ainda mais? Veja bem, uma pessoa que está em uma embaixada, ela defende valores do seu país. Ela defende ideias do seu país.
ela defende qual deveria ser a performance do seu país nesse país. Sim. Hoje, a Igreja de Deus deveria ser a sua embaixada. Hoje, a Igreja de Deus deveria reproduzir os valores do seu reino. E a grande pergunta que eu faço é essa. Hoje, a Igreja tem feito um contraste? Ou ela está igual ao país no qual ela está estabelecida? Ou quando olhamos para ela, a gente vê realmente, olha, essas pessoas aqui pertencem a outro reino. Aí eu quero respaldar o que o irmão Silverino disse agora com Efésios 5:1. Sede, pois, seguidores de Deus como filhos amados. Então, um filho, o que ele precisa, é o correto fazer, ser uma semelhança do pai, né? Então, nós estamos como embaixadores de Cristo para mostrar a característica de quem? Do pai. Do Pai. Né? Tem outra versão que fala, sedes imitadores de Deus como filhos amados. E entrando aqui na nova parte da lição, vai trazer algo muito importante, que é resistência no campo de batalha. Bom, até agora, o irmão Silverino acabou de colocar que nós, como embaixadores de Cristo também aqui no mundo, vamos ser perseguidos, né? Porque Satanás vai fazer de tudo para acabar conosco. Mas aqui mostra que nós precisamos ter resistência. E como resistir essa batalha? Será que é possível resistir essa batalha sem usar a armadura? E se é possível resistir usando a armadura, qual é essa armadura? Como foi falado aqui já, a armadura, né, é a palavra de Deus, é a oração, né, é o nosso convívio, né, em Cristo, estarmos sempre conectados. Então, se nós perdermos aquele desejo de orar, aquele desejo de estar meditando na palavra de Deus, de estar consagrando a nossa vida, nós vamos enfraquecendo. E com isso, fica fácil do inimigo, né, ganhar essa batalha. Então, nós temos que, cada dia mais, buscar em oração, em meditação, né, em consagração ao nosso Deus, porque nós estamos correndo perigo, nós estamos nos dias difíceis, né, como a Bíblia diz, né? A força do nosso propósito é sustentado pela nossa convicção. Ou seja, sem convicção de o porquê eu estou lutando, certamente eu vou desanimar ou vou ser derrotado. Com certeza. E essa convicção, ela é mantida de algumas maneiras. Uma delas é eu conhecer amplamente o porquê eu estou envolvido naquela luta ou naquela batalha. Isso fortalece a minha convicção. Por que é perigoso um homem se casar com uma mulher ou com uma moça, enfim, sem ele estar convicto através das demonstrações do Espírito Santo de que aquela é para ser sua esposa? Diante da primeira dificuldade, qual vai ser o primeiro pensamento que vai vir à mente? Separar. Será que eu fiz a escolha certa? Você olha a mulher complicada ou o rapaz com algumas dificuldades. Quantas pessoas já não se fizeram essa pergunta? Será que eu fiz a escolha certa? Às vezes passa um ano e já começam a vir os primeiros sintomas. 5 anos, muitos conflitos. E a pessoa pensa, eu acho que eu dei o passo errado. Ou seja, esse pensamento tênue que fica titubeando é o resultado da falta de convicção do passo que foi dado. Ou seja, resistência é falta de convicção. Mas se ao dar o passo, o indivíduo ou a moça tem plena certeza que Deus uniu, plena certeza, Deus quase falou para ele à noite, na sua oração à noite, ou seja, ele tem plena certeza. O que vai acontecer quando vier os primeiros embates? Ele vai ter convicção de que Deus uniu e não serão as nuances da vida que vão romper esse casamento. Então, no campo de batalha, se eu não estiver convicto de o porquê eu estou naquela batalha ou o porquê que eu estou naquela posição, certamente eu vou ser derrotado. Certamente eu vou ser derrotado. Certamente eu vou pensar que o meu casamento foi um engano. Agora, ok, como que esta convicção vem? Ela vem através do conhecimento de causa. Ela não é obra do acaso. Ela não é o resultado de uma mera reflexão rápida. Não. Conhecimento de causa.
com conhecimento de causa, eu vou crer que o Kleber é inocente. Por exemplo, chega alguém e fala assim, Silverino, eu acho que foi o Kleber que roubou aquele dinheiro. Conhecimento de causa. Eu ligo para os amigos dele antigos. E o fulano, como é que é? Nossa, aquele ali, honesto, extremamente honesto. Mamãe, e o Kleber e tal, extremamente honesto. Assim, e em conhecimento de causa, eu vou perceber que nunca houve uma mancha dessa no caráter dele. O que eu vou falar para o indivíduo? Falar, meu irmão, sinto muito, mas você está totalmente enganado, porque esse homem é íntegro e eu defendo ele até a morte. Conhecimento de causa traz convicção. Sim. Como que eu vou defender o evangelho se eu não conheço aquilo que eu estou defendendo? E quando está indo com a massa? E quando a pessoa só está indo com a maioria, porque a maioria está indo? Exatamente. E toda reforma ou suposta reforma, né, que existe dentro da igreja, muitas pessoas entram em um barco furado que eles nem sabem onde vai levar. E aí agora eu fecho. Estai, pois, firmes, tendo cingido os vossos lombos com a verdade, vestindo a couraça da justiça, calçados os pés na pregação do evangelho, verso 17, tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Ou seja, para eu ter essa convicção, eu preciso ter contato diário com as Escrituras, não somente teórico, não somente uma coisa abstrata, mas uma coisa empírica, uma coisa aqui dentro de mim. Isto vai me dar convicção da causa que eu defendo, e aí sim, combati o bom combate. E aí vai agir pela razão, né? Não pelo impulso. Exatamente. Combati o bom combate, acabei a carreira e guardei a fé. Ou seja, eu vou até a morte, porque a minha convicção daquilo que eu defendo vai ser forte e real. É interessante que no tempo que ele estava falando, eu estava com esse verso para falar. Então, a pessoa chega a um ponto final que ele tem convicção, né? Ele, diante de Deus, ele sabe, não, o que eu fiz estava de acordo com a vontade de Deus, né? Exatamente. Com a palavra de Deus. Por isso que é importante, né, nós estudarmos a palavra de Deus. Por isso que é importante estudar a lição da escola sabatina. Por isso que é importante ler a Bíblia, estudar os livros de profecia. Por quê? Para você ter, como o Silvio colocou, um conhecimento de causa. Por que eu guardo o sábado? Porque meus pais guardaram. Aí dá para ir ampliando, né? Exatamente. Por que eu vivo no campo? Por que você é vegetariano, Kleber? Porque é mais leve a comida. E muitas vezes essas respostas que leva quem perguntou a não querer seguir. E aí eu até proponho mais. Quem quiser assistir o nosso podcast, que foi feito com o Edivaldo, ele é um psicólogo, eu vejo que aquele podcast foi muito importante, porque para chamar muitas vezes a pessoa para responsabilidade, inclusive eu. Então, por exemplo, ali ele apresentou vários aspectos importantes e básicos de órgãos do nosso corpo, né? Assim, coisa básica. A glândula pineal, para que ela serve? O que ela faz no corpo? Qual é a funcionalidade do cerebelo? O que ele faz? O nosso lobo frontal, etc. Assim, coisas bem assim, básicas, porque são informações fáceis de se conhecer, mas que estão intimamente relacionados a nos conhecermos um pouco mais para poder dar razão da nossa fé. Ou seja, não basta dizer que eu sou vegetariano. Em primeiro lugar, é claro, é porque Deus pediu. Mas aí eu preciso continuar com isso. Sim. E com certeza nem eu mesmo também estaria habilitado para poder satisfatoriamente dar essa resposta. Mas uma coisa eu sei, nós precisamos, através do estudo, aprender a dar razão da nossa fé, para não sermos envergonhados. E fazer como Jesus fez. Assim diz o Senhor. Exatamente. Está escrito. Está escrito. Apresentar com propriedade, né? Porque quando a pessoa pergunta algo para a gente com relação, vamos dizer, a resistir dentro daquilo. Porque muitas pessoas já chegou para mim e falou assim, eu fiz tal coisa porque eu não soube me defender, né? E tal, e acabou eu fazendo, porque a pessoa falou de uma tal maneira que me convenceu. Então, esse que é o perigo de nós não estarmos fundamentados num assim diz o Senhor. A questão é que isso não é novo. Na realidade, isso não é Sempre novo foi para assim. nós. A palavra de Deus, e principalmente para nós que somos um adventista, nós não deveríamos nem sequer ficar pensando em formular uma desculpa. Porque é vergonhoso nós tentarmos nos desculpar frente à falta de um conhecimento ou de você conseguir defender com propriedade aquilo que nós queremos. Porque a palavra de Deus, e o Espírito de Profecia, ele relata para nós claramente que nós vamos ser levados frente aos tribunais e vamos ter que ali dar razão da nossa fé. Agora, vamos lá. Se eu não sei dar nem ainda razão porque eu guardo o sábado, que vai ser ali um dos principais combates,
Então, eu creio assim, irmãos, a palavra é dura, mas é realidade. Chegou a hora de nós criarmos vergonha na cara, né? Eu falo nós, porque hoje, se eu fosse pego aqui de surpresa, fosse preso, fosse levado para um tribunal, tivesse que ele dar razão de toda a minha fé, sem ter ali a colinha do notebook ou a colinha do caderninho, será que eu ia conseguir? Será que eu realmente estaria preparado para isso? E até pegando um gancho aqui já com a quinta, né, lutando contra os poderes malignos, assim, pensemos, lutando contra os poderes malignos, ou seja, Satanás não quer nos envergonhar com essas coisas, com às vezes, a nossa falta de capacidade da razão da fé. Pensa bem, o que nos constitui hoje? Quando eu digo nós mesmos, Sim. que já estamos no campo, que temos uma dieta diferente, etc. Isso nos constitui, ou seja, esse é o âmago da nossa vida, esta é a nossa filosofia central, esta é a bandeira que defendemos, que Deus nos aconselha a ir por campo, que Deus nos aconselha a termos um vestuário diferenciado, que Deus nos aconselha a ter uma dieta diferenciada, entre outros elementos que Deus nos aconselha a ter. Então, esse conjunto de valores, os quais nós defendemos, nos constitui como cristãos. Mas se eu não consigo dar razão nem daquilo que é a minha essência, o que eu sou capaz de defender, então? Não sei se eu me fiz entender. Sim. Se eu sou um motorista, e se eu não sei nem que óleo vai no motor do meu carro, o que eu vou defender? O seu caminhão faz quanto por quilômetro? Não sei. Você olha o diesel, você usa o diesel comum, um S10. Rapaz, eu nem sei, eu sempre paro lá e ele coloca. Qual o óleo que você usa no motor? Também não sei. O seu caminhão, que capacidade de motor? Não sei. Se a pessoa não defende aquilo que é a sua essência, como que ela vai ser, às vezes, que condição ela vai ter de defender talvez coisas que é menos intrínseco a ela? Vamos ser envergonhados. E a Bíblia diz também falar de tal maneira e de tal maneira proceder. Então, nós temos que falar aquilo que a gente, né, vive. Então, não adianta querer falar igual você está comentando, né, fazendo essa colocação. Se a pessoa fala assim, pergunta o outro, qual óleo que você coloca? Não sei. Peraí, essa pessoa, ele está prestando atenção? Ele tá vivendo? Parece que não tem sentido nenhum, né? Então, nós temos que fazer o seguinte, por que disso? Está escrito. Por que daquilo? Está escrito. E ter resistência de quê, né? De apresentar não o eu, mas a palavra de Deus. Tem uma parte aqui, na nota que diz assim: devemos estar em alerta contra os poderosos inimigos, porém não precisamos ficar atemorizados com eles. Deus está na batalha e nos oferece o melhor armamento, sua armadura. Agora a questão é o seguinte, a armadura de Deus, uma das partes aqui, nós sabemos bem que é a palavra de Deus. Agora, se eu não estou aí usufruindo da palavra de Deus, ela não é minha armadura. E aqui, irmão Kleber, então, olha só, ainda fala embaixo, ele coloca à nossa disposição sua verdade, que é a palavra de Deus, justiça, a justiça de Cristo, não a nossa que é trapo de imundícia, paz, não a que o mundo oferece, mas a que Cristo oferece, fé, né? Não é a fé de coisas que está vendo, de algo que você espera, e a salvação, né? E também o Espírito Santo. Espírito Santo. O Silvio estava comentando ali, eu estava pensando aqui comigo, né? Hoje nós podemos encontrar aí, nesses tribunais, homens extremamente capacitados para formular perguntas ali que te deixam assim, sem respostas. Agora, se nós não estivermos com o poder do Espírito Santo e outra coisa, né, não tivermos alicerçados na verdade, nós vamos ser envergonhados, a palavra de Deus vai ser envergonhada e nós vamos ser condenados, né? Condenados. E a questão de buscar, vamos dizer, pedir o Espírito Santo, porque na verdade essa promessa é feita, né? Que naquele momento, quem que vai falar por nós? É o Espírito Santo. Exatamente. Só que o Espírito Santo vai falar por nós, agora tem uma outra situação. Tem uma outra situação que é muito importante, nós não podemos deixar passar por alto. Se nós não estivermos ali, não tivermos o conhecimento e não tivermos coragem, que não é de nós, é Deus que vai dar, nós vamos se acovardar. Lutero, um homem extremamente capacitado, dava aula em faculdade e ele tremeu na base quando foi questionado. Uau, é verdade. Imagina nós, se não estivermos assim. Por isso que Jesus, né, disse também, né, examinai as Escrituras, porque julgais em nela o quê? A vida A vida eterna.
Bom, estamos chegando no fim de mais uma lição. Eu acredito que essa lição ela trouxe para nós aí alguns ensinamentos, né? Eu penso que vai fazer tanto nós aqui da mesa como você também refletir se nós realmente estamos usando a armadura que Deus deu para nós, e se nós não estamos usando, é um ótimo momento para começar a ser cristãos de verdade, né? E agora eu gostaria de convidar o irmão Silverino para olhar para aquela câmera ali, trazer uma mensagem de esperança, de ânimo, uma mensagem de exortação para todos aqueles que nos acompanham. Bom, o que eu gostaria novamente de frisar, na verdade, é simplesmente convidar você a uma ponderação, convidar você a uma análise. E a análise que eu gostaria que você fizesse comigo nesse momento é a seguinte: você se considera um embaixador do reino de Deus? Se sim, você tem representado a embaixada celestial na sua vida? Se não, como nós vimos aqui, Deus deixou disponível para nós o mesmo poder que esteve disponível para Jesus. Porque Jesus, sim, foi um perfeito embaixador do reino de Deus aqui nessa terra. E o mesmo Espírito Santo que corroborou com as forças de Cristo para que ele fosse bem-sucedido na sua missão, é o mesmo que está disponível para nós hoje. Então, que o Senhor nos ajude a sermos embaixadores, que não envergonhe o reino que nós representamos. Amém, obrigado, irmão Silverino. Agora, irmão Anderson, gostaria de convidar você a olhar para aquela câmera e trazer uma mensagem de esperança, de ânimo, de apoio, de exortação para todos aqueles que nos acompanham. Bem, aqui nós vimos, nessa parte que eu li, a disposição que Deus coloca diante de nós. Todos esses benefícios aqui são vários, e eu quero dizer para você, aproveite o tempo de graça que ainda resta, para que possamos lutar contra, não pessoas, mas lutar, como diz aqui, tipo um diagramazinho, todo principado, potestade, poderes do mal. Então nós devemos trabalhar como Jesus trabalhou, para ganhar as pessoas para o reino de Deus. Então fica aí para você esse apelo: aproveite o tempo de graça, aceite a verdade, aceite a palavra de Deus, porque Jesus está voltando e quer você junto com ele no reino celestial. Amém. Amém, que Deus possa abençoar você também, irmão Anderson, irmão Silverino. Também gostaria de trazer para você aqui o nosso agradecimento, porque você sempre tem compartilhado, curtido, sempre estão aqui conosco. Que Deus possa te abençoar cada dia mais. Finalizo aqui o programa Lições para a Eternidade. IAG. Juntos avançaremos.